Então vamos lá, questão 5 da CAF, mantendo a tradição da CAF, é uma questão de nível difícil, tá? É uma questão chata. O que essa questão 5 diz? Que tu vai criar uma nova unidade para força. A massa vai passar a valer metade do valor atual, o comprimento vai ser 2 vezes e o tempo vai ser 0,25, quer dizer, foi dividido por 4 o segundo. E aí ele quer dividir esse Newton linha pelo Newton. Então a resposta é Newton linha dividido pelo Newton. O que é uma questão que exige bastante conhecimento? Isso é uma questão de análise dimensional. Vou fazer aqui no cantinho. Força igual a massa vezes aceleração. A massa é medida em quilogramas e a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso configura o Newton. Aliás, isso eu já posso botar aqui se eu quiser, né? Ó, o que eu tenho aqui no Newton? Quilograma vezes metro, tudo isso sobre o segundo ao quadrado. Vou trocar a cor aqui para ficar bacana. O que vai ser o Newton linha? Bom, o meu novo quilograma vai ser metade do quilograma atual. Então aqui eu vou ter 0,5 quilogramas vezes o metro dobrou, então vezes 2 metros, dividido, o segundo foi dividido por 4, só que esse dividido por 4 tem que ser elevado ao quadrado, porque o segundo aqui é ao quadrado, né? Então fica esse lance aqui. Claro que as unidades vão se cancelar todas. 0,5 em cima vezes 2, isso aqui vai resultar 1. Então eu vou ter 1 sobre. O que é 0,25? É 1 quarto, né? Então, separando aqui, ó, 1 quarto elevado ao quadrado é 1/16. Então aqui eu vou ter 1 sobre 1/16 sobre, tudo isso aqui se cancelou sobre 1. Então o 16 vai subir multiplicando, o que eu vou ter? 16. Brasil. O pega-ratão aqui era cuidar que na força o segundo é elevado ao quadrado. Essa questão número 6 não é uma questão difícil, mas é uma questão que tem que estar ligada. Ele quer... qual desses desenhos representa o vetor aceleração da gravidade? A gravidade sempre aponta para o centro da Terra. No desenho 4, ele desenhou o planeta inteiro e a gravidade está apontando para o centro da Terra. Ok. E em todos os outros desenhos, né, uma superfície qualquer em relação ao mar, um plano inclinado, um plano horizontal, em todos os outros desenhos a gravidade está vertical para baixo, então também está apontando para o centro da Terra. Então aqui estão corretas todas. A 1, a 2, a 3 e a 4. Vamos adiante. Vamos limpar aqui. Vamos lá. Para representar a força-peso, utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando da sua representação, a força-peso deve apresentar. A força-peso é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial tem 4 partes. Quais são as 4 partes da grandeza vetorial? O número, que é o valor, chamado de módulo. O módulo da grandeza ou a intensidade da grandeza. O módulo, a unidade, a direção, a unidade que tu quer medir, a direção e o sentido. Então, intensidade é o módulo, direção e sentido. Essa aqui tá boa, apenas sentido, vamos cortar, né? Apenas intensidade é o módulo e direção, não. Apenas direção e sentido, não. Apenas direção, não. Aí, por eliminação, letra A. Por que ele não colocou unidade aqui? Porque ele não precisa. Porque tu pode representar uma grandeza vetorial em unidades, em valores arbitrários. Não precisa estipular a unidade. Tu precisa estipular o valor do vetor, isto é, a intensidade é o módulo. Mas ela tem que ter direção e tem que ter sentido. Se tivesse uma intensidade ou módulo, unidade, direção e sentido, bom, aí essa teria mais certa, seria outra resposta. Um automóvel percorre a 101 durante 4 horas. Na primeira hora, ele
percorre 60 km, na segunda hora 90 e na terceira 70 e na quarta 60. A velocidade média do automóvel durante as 2 primeiras horas foi de... É o que o Nisk faz, aqui dá uma enrolada, né? Que é uma viagem de 4 horas, mas ele pede a velocidade média nas 2 primeiras horas. Não inventa. O que é a velocidade média? É a distância que tu anda dividido pelo tempo que tu leva. O que ele fez? Na primeira hora ele andou 60 km e na segunda hora ele andou 90 km. Então, ele andou 60 mais 90. Quanto tempo ele levou para fazer isso? 2 horas, que são as 2 primeiras horas. Então eu tenho aqui 150 quilômetros em 2 horas, 75 por hora. Até agora essa era a mais fácil dessa série de exercícios aqui. Beleza? Próximo vídeo tem as outras.